Então, vamos iniciar. Boa noite, meu nome é Arthur de Medeiros Queiroz, sou doutorando do curso pelo Programa em Educação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Paraná. Nós estamos iniciando mais um encontro, o nosso quinto encontro, né? O nosso quarto encontro com convidados para tratar sobre alguma ferramenta tecnológica. E hoje nós vamos contar com a participação de John Grando. É isso, John? Isso, John Wesley Grando. A gente sempre utiliza o primeiro e o último nome, né, da academia. E nós vamos falar hoje sobre a realidade aumentada. John também é meu colega de orientador, né? Faz parte do mesmo programa que eu faço parte. É formado em Química, não é isso, John? Isso. E é um prazer ter a sua companhia, né? Para a gente compartilhar as nossas experiências. Acredito que vai contribuir, né? Acrescentar bastante para esses professores que estão cursando esse curso, né? E assim como também a gente aprende, né? A gente aprende também com eles, porque a aprendizagem é isso. Sim. É o processo de instrução, né? Quando a A gente gente nunca instrui, é deve instruído. ter tudo, né? Uhum. Exatamente. Então, John, fica à vontade na hora que você quiser compartilhar aí o seu documento. Lembrando que esse documento ele será disponibilizado no Drive, que tem o link lá no grupo do WhatsApp, certo? Assim como os encontros. E o podcast seguinte vai ser sobre o Padlet, né? Então, eu estarei disponibilizando tanto a gravação do encontro quanto o podcast sobre o Padlet, né? Então, John, pode ficar à Perfeito. vontade. Ainda não Então, apareceu, viu? ainda não? Então, a tela, Ah, tá uma tela preta para mim. tá uma tela preta. Isso. Eu vejo o cursor do seu mouse, mas não Ah, vejo. tá, peraí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu ver aqui. Apertar aqui. Tecnologia, né? Sempre. Vamos lá. Tem dessas coisas. Aqui. Agora apareceu? Ainda não. Não? Não, ainda não. Para mim, não. Apareceu aí, galera? Alguém mais consegue ver? Talvez se não seja um problema do Arthur. Pode ser o problema meu, mas para mim não apareceu. Deixa eu dar uma olhadinha. Boa noite, eu sou intérprete, eu também não estou vendo nada. Tá Ah, preto. então pera lá. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. João, você Oi, tem janela. só um minutinho. Seu arquivo tá. Eu vou tentar compartilhar a tela como um todo daí. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela como um todo. Só um minutinho. Tela. Apareceu agora? Agora sim. Agora sim. Ah, perfeito, então. E aí, John, tem 30 minutos, entre 30 e 40 minutos para apresentar, né? E Uhum, aí nós depois abriremos para discussão, né? Caso tenha alguma perfeito. dúvida dos professores, enfim. Tranquilo. Então, boa noite, pessoal. Então, eu espero que vocês estejam tendo uma excelente noite no dia de hoje, dia 2 de abril, né? Um dia depois da mentira. Então, já dá para começar a falar de verdade. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Então, meu nome é John Wesley Grando. Eu me chamo de John mesmo, sabe? Eu sou professor, assim como acredito grande parte de vocês. Antes de apresentar demais ali a formação, é só para falar alguma coisinha ou outra, eu gostaria de primeiro agradecer ao professor Arthur pelo convite, a participação desse projeto. Eu achei um projeto muito interessante, desde a gênese dele até, então, né, a concepção, vamos colocar assim, usando termos biológicos. E foi uma experiência bem interessante. Eu agradeço também a presença de vocês que estão aqui essa noite. O professor falou, a presença de vocês é muito importante para que a gente possa discutir também
e muito mais levar num aspecto mais mesmo de discussão, um pouco sobre a abordagem dessa tecnologia, que é a realidade aumentada, certo? Então, como o professor Arthur ele já previu, vamos dizer assim, eu sou licenciado em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu sou mestre, tenho mestrado em Educação em Ciência e Matemática pela Federal do Paraná, e a minha pesquisa eu executei sobre as realidades digitais no ensino de Química. Então, a gente montou ali uma série de heurísticas, que são alguns termos que a gente utiliza para avaliar mesmo qual é a intencionalidade daquela tecnologia de realidade digital. E atualmente sou doutorando do curso também de Educação em Ciência e Matemática da Universidade Federal do Paraná, do PPG-SM, e eu vou pesquisar, se tudo der certo, sobre inteligência artificial, então sobre tecnologias. E eu atuo como professor de Química em das escolas públicas aqui do Paraná, já trabalhei também em escolas particulares, nos cursinhos, itinerários, todas as coisas que a gente está conhecendo junto. Então, nossos objetivos nessa fala de hoje, eles vão envolver e abordar um pouco sobre a tecnologia. Eu sei que foi pedido também um viés um pouquinho especial para a tecnologia assistiva, então a gente vai também trabalhar com isso. Mas a ideia principal dos nossos objetivos é compreender como que funciona a realidade aumentada, quais são os fundamentos dela. Então, bem rapidinho, para a gente dar uma pincelada e ter aquela propriedade para poder desenvolver. Apresentar alguns aplicativos, então eu vou compartilhar, a gente vai ter um momento que a gente vai poder ali baixar o aplicativo e dar uma explorada neles, e investigar a influência dessas tecnologias nos processos de construção de conhecimento, de instrução, conforme a gente tem aí, certo? Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão presentes. Eu vou utilizar a ferramenta do Mentimeter, que é o seguinte: sobre tecnologias digitais, vamos colocar assim, né, para a gente não falar as TDICs, enfim, as tecnologias de informação e comunicação, vamos utilizar o termo tecnologias digitais. Sobre essas tecnologias, quando vocês vão usá-la em aprendizagem, para que vocês acham que serve a tecnologia? Vamos responder, vamos ver qual a interação que vocês têm. Para acessar para responder essa pergunta, a gente vai utilizar o Mentimeter, que é uma ferramenta online ali de apresentação. Então, você pode ir em qualquer dispositivo que acesse a internet no navegador, escrever mente.com, aí ele vai pedir um código, aí você vai digitar, ó, 6619-3361. Então, eu vou aqui só exemplificar, ó, você digitar mente.com, aí ele vai pedir o código é justamente 6619-3361, certo? Então, se a gente pegar aqui o código, vou colocar aqui no cantinho, peraí que não é essa tela aqui. Essa tela aqui. Se você apertar aí, ó, 6619-3361, ele vai abrir aqui para você responder a pergunta. Ou não, né? Vamos criar aqui. Assim, ó, tá carregando. E aí você pode colocar ali algumas palavrinhas, 3 palavras que remetem para que serve a tecnologia em situações de aprendizagem. Então, vamos aguardar um pouco a resposta de vocês. Está aqui o código também, então eu posso deixar em tela cheia. 6619-3361. Foi mandado uma mensagem aqui. Ah, perfeito. Então a gente tem... Olha só, perfeito. Vamos respondendo, vamos integrando aí para a gente... Até para a gente mesmo fazer uma autoanálise do que a gente acredita. Para que serve a tecnologia no ensino? Porque a gente, nós, né, o coletivo nosso aqui, com o curso do professor Arthur, é justamente perpassar por algumas tecnologias digitais. E aí a gente faz essa investigação do por que a gente acredita, para que serve uma tecnologia. Então, eu vou dar mais um minutinho, daí a gente já faz a nossa discussão. Só para ver, se alguém tiver dúvida como acessar, por favor, pode mandar aqui, que eu instruo de novo. A gente vai no navegador, mente.com, e coloca o código 6619-3361. E aí ele vai abrir lá 3 espacinhos
para a gente poder dar a nossa sugestão ali sobre. Só mais um minutinho. E aí a gente já pode analisar aqui no caso, né, que algumas respostas elas começam a despontar aqui, como no caso, ó, diversificar o processo perfeitamente, promover a facilidade, essa é uma coisa que nós vamos discutir já já, e incentivar a aprendizagem, certo? Então, assim, dito isto, acho que já vou passar um pouquinho para frente. Deixa só eu sair do tela cheia. Então, assim, ó, percebam o seguinte, que quando eu montei essa apresentação, eu montei antes da participação. E eu já imaginava que iria surgir o termo facilitar, tá? Por quê? Porque essa é uma discussão que ela vem um pouco sobre as tecnologias digitais, ela vem desde lá das correntes psicológicas soviéticas. Então, quando você tem lá o próprio Vygotsky, Leontiev, Luria, e você tem um psicólogo chamado Tikhomirov, que foi um autor que trouxe para nós esse pensamento, primeiro, sobre quais seriam a influência da tecnologia na aprendizagem. E aí ele analisou primeiro esses dois viés que são aqueles que mais vêm na cabeça da gente. As tecnologias facilitam o ensino. Será que facilitam mesmo? Então vamos pensar, se você está lá e você vai chegar na escola um dia, e aí o teu diretor vai pegar um aplicativo e vai dar na sua mão, ó, agora você vai ter que substituir o livro didático por esse aplicativo aqui, ó. Você entra aqui, aperta ali, faz aquilo, e ele substitui o livro didático. A gente vai entrar em sala, não vai dar certo, você não vai saber onde que tem que ir, se der problema a gente não sabe como resolver. Então, nem sempre o aplicativo, as tecnologias digitais, elas vão facilitar o processo, elas podem dificultar em alguma maneira também. Então, não é o principal, vamos dizer assim, causa não seria facilitar. E agilizar. Então, às vezes a pessoa fala, não, é porque é muito mais rápido eu fazer um cálculo usando uma calculadora científica do que fazer ele na mão. Só que quando a gente reduz a tecnologia a esse critério de agilizar, a gente está reduzindo ela só como uma ferramenta que vai ser usada e vai ser descartada. Então, a gente precisa dar um foco um pouco sobre o critério de aprender, de aprendizado. O que seria aprender com tecnologias? A gente passou por curso, quem fez licenciatura ou fez alguma complementação pedagógica, com certeza passou por um curso de teorias de aprendizagem. Então, a gente viu que existem vários critérios do que uma pessoa pode considerar como ser aprendizagem. Então, você pode passar pelo behaviorismo, o construtivismo de Piaget, o socio-interacionismo de Vygotsky, Vallon, a gente tem Carl Rogers, a gente tem vários teóricos. Mas vamos adotar para a nossa reunião de hoje que aprender e ensinar tem a ver com transformar a mente de quem aprende. Então, a gente pega essa definição de Pose e Crespo e vai dar uma pequena esmiuçada nela. Então, ó, aprender e ensinar, longe de ser em processo de repetição e acumulação de conhecimento, implicam em transformar a mente de quem aprende. Deve reconstruir em nível pessoal os produtos e processos culturais a fim de se apropriar deles. E aí a gente vai falar assim, o que seria esse transformar? Esse transformar seria justamente transformar a maneira com que aquele estudante vai observar, vai analisar, vai entrar em contato com o conceito que a gente quer trabalhar. E essa transformação dessa maneira como a gente dispõe as coisas no nosso espaço, ela pode ser ali pelos trabalhos de Kominov, Kensky, vários outros teóricos da área de ensino de ciências, ela pode ocasionar ali um processo de reorganização do processo criativo mental. E essa reorganização pode vir a fazer com que o aluno entenda aquilo. Então, a gente pode usar a tecnologia com esse intuito de promover a reorganização que esse estudante tem lá nos processos mentais para tentar interpretar um modelo, para tentar interpretar um exemplo de um experimento, alguma coisa assim. Beleza? E aí, no coletivo, a gente vai ter também que, além de propiciar esse processo de reorganização, coletivamente as tecnologias, elas mudam a forma como as pessoas constroem o conhecimento. Então, o Pierre Levy sempre defendeu isso nos escritos e tudo mais dele, que essas maneiras diferentes com que as pessoas constroem, por exemplo, a fala, a escrita, o uso de tecnologias digitais, ela proporciona que o coletivo de pessoas se estabilize e comece a construir e a produzir conhecimentos a partir dessas tecnologias.
Então, do aspecto de aprendizagem, a gente vai ter justamente a parte individual, que é aquela parte que diz que a gente vai ter esses estímulos que vão reorganizar o nosso processo criativo, e a parte coletiva, que é a mudança do coletivo e como a gente constrói esses conhecimentos. E aí, quando a gente para falar sobre as tecnologias assistivas, a gente pode fazer uma pequena reflexão, que para pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Então, até aqui a gente tem eu tenho um pouco de divergência com essa frase, mas essa frase ela é muito boa para esse contexto. Para pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Essa possibilidade, quando a gente fala de possibilidade, a gente está falando justamente dessa reorganização do processo mental, que vai acontecer de maneira diferente, adequando diferentes tipos de deficiência que essas pessoas possam vir a apresentar. Então, a gente vai trabalhar e a gente está tendo cada vez mais inclusão, inclusão, né, que a gente também é um termo que a gente discute, mas de pessoas com deficiência no contexto escolar. Então, cada pessoa, cada contexto diferente vai demandar de possibilidades diferentes de reorganização do processo mental. Joia? Então, aqui eu tenho um resumo do que eu falei até agora. Então, as tecnologias digitais, elas ajudam a transformar o modo de aprender. E, baseado nisso, nós vamos afunilar agora em uma das tecnologias digitais, que são as realidades digitais, que a gente conhece como 3 nomes separadinhos que eu vou apresentar agora para vocês. Então, as realidades digitais, elas têm a ver geralmente com a posição que o sujeito atuante ali com aquela realidade se encontra dentro do ambiente onde ele está. São 3 as realidades digitais que nós temos vamos dizer assim, desde o surgimento, a ideia sempre acompanhou essas 3 realidades que a gente vai apresentar aqui agora. Então, nós temos a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista. Nós vamos focar nessa apresentação, nesse nosso encontro, na realidade aumentada, porque é o foco ali, vamos dizer assim, onde a gente vai focar os aplicativos e práticas e tudo mais. Só que as realidades como um todo, elas vão surgir num contexto militar, lá na década de 60, 70 do século passado. Então, elas vão surgir com essa ideia de emular, de simular um ambiente, e nesse ambiente fazer ali as suas sobreposições e recursos, todos mais, e aí dependendo de se essa sobreposição ela acontece totalmente no ambiente virtual, ou se ela é mesclada com o nosso ambiente real, vamos colocar assim, o ambiente analógico, a gente vai ter o diferente tipo de realidade. Então, a realidade virtual, ela é aquela simulação toda realizada por um aparato ali e que te transporta para o ambiente virtual. Já no nosso caso, a realidade aumentada, a realidade aumentada, ela vai ser o enriquecimento do nosso ambiente real, entre aspas, o ambiente analógico, com objetos virtuais. Então, com modelos, com objetos multimediáticos, então, vídeos, imagens, modelos tridimensionais, animações, e ela vai acontecer utilizando algum tipo de dispositivo tecnológico, por exemplo, um celular smartphone, para aumentar a experiência da realidade. Então, ao invés de a gente olhar para uma figura de um livro que é estática, falando ali sobre uma pilha, por exemplo, a gente pode abrir um modelo de uma pilha num aplicativo de realidade aumentada e, em tempo real, colocar esse modelo na frente do estudante, na nossa frente, e aí ir investigando algumas coisas, algumas composições dessa pilha, como a gente vai fazer, certo? Pois bem, então, a realidade aumentada, ela busca aumentar essa experiência de realidade, usando o dispositivo tecnológico. E esse aqui é o pano para manga que a gente tem, que é o dispositivo tecnológico. Quando a gente se defronta, por exemplo, com uma notícia como essa, veiculada pela CNN Brasil, que diz que o Brasil tem mais smartphones, ou seja, celulares inteligentes, do que habitantes. É uma coisa que a gente começa a pensar um pouco, a gente começa a ficar reflexivo. Porque esses habitantes que ele coloca ali são nossos alunos também. Não são habitantes de um país longínquo, que você tem que atravessar uma montanha, não. São habitantes do Brasil, são os nossos estudantes. Então, esses nossos estudantes, eles vão estar quase completamente integrados a esses dispositivos móveis. A gente que está em sala de aula, as pessoas que estão aí na realidade escolar, sabe muito bem que é uma batalha, vamos dizer assim, que já não é mais uma batalha, porque a batalha pressupõe que há a chance de um dos lados ganhar,
mas a gente sabe que é uma situação onde há um uso muito, muito presente dessas tecnologias dos smartphones e tablets, relógios inteligentes, enfim. E aí, como o próprio Bruno Leite fala para nós, mais do que um recurso didático celular, a gente tem que começar a pensar nele como uma parte integrante do cotidiano dos estudantes, da nossa também. Então, a gente também está todo momento em contato com a tecnologia móvel. Grande parte das pessoas está sempre em contato com a tecnologia móvel. E ao fazer a aplicação desse tipo de tecnologia usando o smartphone, a gente pode ter, né, na minha experiência, vou colocar assim, dois modos, duas construções distintas. Às vezes o aluno fica com vergonha mesmo de usar ali a tecnologia com você em sala de aula, ele acaba guardando o celular, uma coisa bem rara que acontece, mas o aluno às vezes fica com vergonha, ele acha, o professor está me olhando mexendo no celular, ele vai lá e guarda o celular, ou na grande parte das vezes ele vai integrar aquele processo junto com a gente. E aí, nessa integração, a gente tem a aproximação nossa com o estudante e também mais uma possibilidade de reorganização, certo? Pois bem, aqui eu coloco alguns exemplos, então, de aplicativos utilizados para a realidade aumentada. Esses aplicativos foram aqueles que eu utilizei na escrita do texto do livro, e aí é um critério muito grande, muito bom que eu vou falar com vocês agora, muito importante, aliás, que é em relação à curadoria do professor. Então, a gente já logo vai passar para o teste com alguns aplicativos, então, a gente já vai passar para esse ponto, mas, assim, o fundamental dessa tecnologia é entender como acessar ela, e a gente vai ver certinho aqui, e como fazer a curadoria de aplicativos. Então, desses aplicativos que eu estou aqui, por exemplo, esse de química, ele é encontrado de maneira já oculta lá no mercado de aplicativos. Por quê? Por critérios da empresa. Como são empresas que desenvolvem esses aplicativos, a gente fica a critério da empresa se ela disponibiliza esse aplicativo sempre, ou se ele é um aplicativo que vai ser descontinuado, ou se eles vão melhorar uma edição e vão descontinuar essa. Então, o processo nosso como professor, como atuantes ali, agentes da aplicação desse tipo de tecnologia, é justamente fazer essa primeira curadoria, a entender como que a gente usa o aplicativo e o que a gente pode extrair daquele aplicativo naquele momento que a gente vai dar aula, para que os estudantes consigam ali entender, fazer a atividade que a gente propõe, certo? Então, aqui eu coloquei algumas representações, como eu falei para vocês, e aí eu vou agora, para a gente falar um pouquinho, vamos praticar, vamos agora fazer aí uma prática dos nossos aplicativos em realidade aumentada. Então, o primeiro aplicativo que eu quero abordar com vocês é esse aplicativo que é o AR Lupa, ou AR Lupa. AR vem de Augmented Reality, de inglês. Então, ele é um aplicativo em inglês que utiliza a realidade aumentada. Então, eu coloquei aqui o link de código para quem tem o celular Android, para quem tem o celular iOS, né, o iPhone, né, o celular da Apple. E aí a gente vai fazer o download, eu pedir para quem estiver participando, quem quiser mesmo visualizar essa tecnologia, fazer o download desses aplicativos. Por enquanto, enquanto a gente vai mexendo, eu vou transmitir a tela do meu celular no computador para mostrar para vocês melhor um pouco essa situação. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco essa tela aqui. Eu acho que eu não consigo. Ele vai aumentar sim, daí ele vai sumir. Ele vai sumir. Deixa eu colocar bem aqui no meio, que é para vocês poderem ver também os códigos. Certo? Então, assim, antes de fazer certinho os aplicativos, como que a gente faz para ter acesso a esses aplicativos? Que parece uma coisa muito distante, parece que eu estou falando que a gente vai precisar achar um programador, achar uma empresa, alguém que auxilie a gente, mas na verdade não, na verdade ele é um processo um pouco, vamos dizer assim, descomplicado para acesso. Assim como quaisquer aplicativos móveis, a gente vai ter um repositório em cada um dos sistemas operacionais, o Android, o iOS, enfim, e aí a gente pode encontrar eles no nosso celular. No meu caso, como eu utilizo os celulares Android, e a grande parcela da população utiliza também, em estudos, isso já é um estudo científico, a gente tem justamente aqui a Play Store, que é a nossa loja de aplicativos.
Então, ao clicar aqui em cima em pesquisar aplicativos, vocês conseguem observar que eu já fiz algumas pesquisas, mas vocês podem, por exemplo, eu sou professor de física e gostaria de utilizar a realidade aumentada. Você pode digitar aqui, ó, física RA, ou então física realidade aumentada, e ele vai te dar ainda mais escolhas. Então tem aqui, ó, vai aparecer o R-lupa, que eu falei para vocês, sólidos, RA. Então a gente vai ter o planets, que eu coloquei também no nosso texto escrito. Nós vamos ter uma série, sistema solar, RA. Então nós vamos ter uma série de aplicativos para a realidade aumentada. E aí o nosso papel é justamente o quê? Fazer o download desses aplicativos e testá-los. Então, eu fiz uma pequena curadoria naquele texto que a gente escreveu, no texto dessa apresentação, e é junto com esses aplicativos que eu estou apresentando agora aqui também. E aí nós vamos fazer, então, algumas atividades aqui, algumas utilizações mesmo com esses aplicativos. Então, o primeiro seria o AR-Lupa. Eu vou abrir neste momento. Então, quem fez o download também pode me acompanhar. Aí nós temos aqui a interface desse aplicativo. Esse aplicativo, ele não é especificamente um aplicativo de educação para uma determinada área da ciência. Ele vai apresentar para nós vários modelos, várias coisas que podem ser integradas em atividades que vocês vão colocar diretamente aquele conceito, ou então ele pode ser usado para vários outros tipos de representações, modelos, tudo mais. Então, eu tenho, por exemplo, esse ano eu estou trabalhando numa escola com 2 alunos surdos. Então, eu tenho um aluno na primeira série, um aluno na primeira série e na segunda série. E aí, quando eu vou trabalhar com eles, eu gosto bastante de utilizar modelos, porque às vezes pode acontecer do intérprete que está em sala de aula, por exemplo, ele não conhecer o sinal daquela representação que eu estou falando. Ou às vezes o sinal pode ser muito complexo, é uma coisa que exige, vamos dizer, um imaginário ali enquanto o professor vai falando, e às vezes não é muito bem transcrito pela Libras. A gente sabe que a Libras ela é uma língua diferente do que o português brasileiro. Então a gente pode utilizar alguns tipos aqui de modelos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de biologia. Quando a gente aperta em biologia, ele vai apresentar aqui alguns tipos de modelos que a gente pode utilizar. Então, a gente vai ter aí células, tudo mais. Alguns são desbloqueáveis vendo anúncios e outros são já pagos. Então, esse aplicativo, ele tem... os aplicativos podem apresentar esse problema também. E aí a gente vai, por exemplo, ó, eu vi aqui... Deixa eu ver aqui. Se a atividade que eu separei aqui no meu livro de biologia vai falar sobre as células procarióticas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Espera aqui. A gente já demonstra. Então, por exemplo, ó, células procarióticas. Então, você aperta em visualizar. E aí, ele vai pedir para que você faça o escaneamento. Eu posso escanear, por exemplo, um livro aqui de ciências, onde tem a célula procariótica. Ele pede para a gente fazer o escaneamento. E aí, ó, essa célula, ela está aqui em cima, certo? Ah, professor, mas eu quero abaixar essa célula, está muito em cima. Então, com os dedos, a gente vai controlar sempre com os dedos. Quando a gente aperta com um dedo só na tela, a gente consegue afastar ou diminuir ela do nosso plano. Com 2 dedos, a gente consegue puxar ela num plano mais inferior. E se a gente fizer um movimento de pinça, por exemplo, com o dedo, ele vai diminuir o tamanho dessa célula. E aí a gente pode fazer justamente a nossa utilização aqui, colocando ela, por exemplo, e observando, claro, né, guardadas as proporções, tudo mais em sala de aula, alguns componentes aqui. Nós temos a célula procariótica no livro, por exemplo, e aqui ela está apresentada, vamos tentar girar ela no mesmo sentido, aqui, no meu modelo DRA. E aí o que eu posso fazer? Eu posso começar, por exemplo, a dar um zoom nessa célula e entender o que é cada componente que se apresenta ali dentro. Por exemplo, se eu apertar o 2, só um minutinho, vamos ver aqui. Então, vamos lá, a gente está apertando
Ó, nucleóide, a gente vai ter os plasmídios, cápsula. Então, a gente vai conseguir ver esse modelo, essa representação tridimensional. Então, perceba que eu posso colocar minha mão aqui, por exemplo, ele vai continuar representando, certo? Esse é um exemplo. Claro que, guardados as possibilidades com que o professor queira utilizar isso, aí vai da exploração que a gente faz no aplicativo. Então, por exemplo, eu quero abordar um conceito, vamos lá, da física, por exemplo. Vamos abordar um conceito de física. Deixa eu tirar daqui os livrinhos. Então, por exemplo, vamos abordar aqui o conceito das pilhas. Aqui, ó, a construção de uma pilha. Professor, pilha é química, mas tudo bem. Então, a gente faz um pequeno escaneamento da nossa superfície e aqui ele já projetou a pilha. Claro que ele projetou um tamanho bem grande e aí a gente pode fazer a nossa manipulação para deixar essa pilha menorzinha, sempre com os nossos dedos. Então, um dedo só, ele muda a posição nos eixos aqui X e Y, vamos colocar assim. E aí, com dois dedos, o movimento de pinça ele aumenta e diminui, ou se você puxar para o lado, ele gira essa visualização. Então, a gente pode deixar aqui a pilha, ó, por exemplo, e vamos estudar, ó, o separador. Nós temos o cátodo, que é o polo positivo, o ânodo, que é o polo negativo, o coletor de corrente. Então, a gente vai ter justamente aqui o exemplinho de uma pilha fechada. Então, a gente pode trazer vários modelos diferentes. E aí eu convido vocês, claro, depois desse encontro nosso, dar uma explorada mesmo desse aplicativo aqui, que justamente ele é aí um aplicativo que tem bastante possibilidade de se utilizar esse tipo de representação por modelos, ok? E aí uma última aplicação também que eu gostaria de mostrar seria no caso, eu preparei para apresentar mais duas aplicações, só que nesse nosso caso eu vou apresentar a próxima aqui, deixa eu colocar aqui na apresentação, que seria esse aplicativo aqui, que é a Geometrie des Molécules, que é um aplicativo francês, mas que ele é todo em inglês, só o nome dele mesmo é em francês, então não ficamos assustados com o nome. Então aqui também eu coloquei já os links para o download na loja. Professor, mas eu não consigo ler, meu celular não tem leitor QR Code. Só pegar na loja lá e, por exemplo, baixar no smartphone, seja ele Android ou iOS. Então, eu trouxe as possibilidades para que ambos sejam utilizados. É uma coisa que a gente tem que levar em conta também quando vai aplicar tecnologias, principalmente quando nós estamos falando do uso de smartphones em sala de aula. Então, tem ali uma variedade, tem várias marcas, vários modelos, mas geralmente resume-se a Android e iOS. Então, lendo esse código, então eu posso demonstrar também a leitura, ó. Posso vir aqui na ferramenta de leitura, código QR, fazer a leitura aqui do código QR, ele já capta o código e já vai direto para a loja. No meu caso, eu tenho já ele feito o download, mas caso interesse os professores, né, principalmente quem trabalha com a parte de química, esse aplicativo ele é muito bacana, então pode fazer o download também. Ao abrir o aplicativo, esse aplicativo ele funciona um pouco diferente do AR Lupa. Esse aplicativo ele vai apresentar para nós alguns marcadores. Então, ele até tem uma opção aqui, ó, Print Markers. Então, esses marcadores, quando você aperta aqui, eles vão encaminhar você para um arquivo em PDF com marcadores que são mais ou menos parecidos com esses códigos aqui. E aí, quando a câmera focalizar num desses códigos, o aplicativo vai entender que você focalizou nessa imagem e ele vai projetar ali um recurso tecnológico pautado naquela imagem que vocês têm. Então, por exemplo, eu coloquei até aqui no meu monitor. Então, para quem fizer o download do aplicativo, pode utilizar o próprio monitor ou o próprio ambiente onde vocês estão assistindo. E aí, ao focar, por exemplo, nesse quadro, olha só,
ele já produziu aqui uma representação tridimensional da molécula da água, certo? Então, ele tem aí alguns marcadores, então ele tem algumas moléculas que são fixas, mas são moléculas que são as moléculas, vamos dizer assim, bem utilizáveis dentro de um contexto da química, da biologia, por exemplo. E aí a gente pode utilizar isso aqui principalmente para o estudo de geometria molecular, porque ele ajuda, ele auxilia nesse aspecto tridimensional, que às vezes até para quem não apresenta ali nenhuma deficiência de compreensão, nenhuma deficiência mesmo ligada à parte física, é complicado entender por causa da abstração, né? Pois quem é professor de química sabe que a abstração ela é aí um impeditivo muito grande para o entendimento de alguns conceitos. E aí, quando você coloca esse tipo de aplicativo, só um minutinho que ele deu aí, ele vai auxiliar os alunos também a ter interesse de ficar observando, de tentar analisar ali o que está acontecendo, ver as moléculas, trabalhar com modelos. Então, às vezes, você vai falar, a geometria da água é angular. Poxa, mas eu não consigo demonstrar essa tridimensionalidade. Então, eu posso vir aqui e mostrar, ó, tem um par de elétrons aqui em cima, e esse par de elétrons, esses dois pares de elétrons, eles repelem os átomos que estão ligados ali embaixo. E aí eu posso mostrar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo de uma atividade que eu criei, como parte da avaliação de uma pós-graduação que eu fiz, onde eu redigi um texto falando ali sobre moléculas, partículas, tudo mais. E aí, esse texto era um motivador para que os alunos tivessem uma atividade, agora ele vai virar uma festa de moléculas, mas aonde o aluno pudesse pegar o smartphone dele mesmo e focar no 4, por exemplo, e aí perguntava qual é o nome dessa molécula, qual é a fórmula molecular, a polaridade, tudo mais. Ou então, por exemplo, numa questão, eu utilizei aqui, observe as duas moléculas abaixo e responde. Então, ele colocando aqui sobre o 9, ele projetava aqui uma molécula, e se eu colocar sobre o 10, ele vai projetar outra molécula. E aí, você pode pedir para que os alunos façam essa visualização e respondam algumas coisas. Quais são as moléculas observadas? Quantos átomos existem? Qual é a geometria molecular? Então, é uma oportunidade de utilização, vamos colocar assim, bem interessante para professores da área de química. A área de biologia também tem alguns dos marcadores, tem ali o paracetamol e algumas outras moléculas. Certo? Antes de finalizar, eu só queria mostrar um dos aplicativos, e essa parte importante da curadoria, que é o aplicativo Planets AR, que eu havia separado também, escrevi sobre ele e utilizei. E durante o processo, durante a construção do trabalho todo, ele acabou passando aí por uma reformulação, e ele é um aplicativo agora que apresenta propagandas. E por que eu falo da propagandas? Porque justamente o aplicativo, quando você vai utilizar ele, você consegue, ele, por exemplo, projetar aqui, como eu vou mostrar para vocês, os planetas, o sistema solar, a Terra. Então, por exemplo, eu vou projetar a Terra na minha câmera. Então, ó, eu consigo com o mesmo comando, parecido com o mesmo comando que eu tenho do AR Lupa, eu consigo projetar aqui a Terra, consigo girar ela aqui, demonstrar, aqui nós temos um continente, outro continente. Eu quero trabalhar, professor, com os movimentos, ou com, enfim, a parte do sistema solar. Eu posso vir aqui e trabalhar o sistema solar. Só que olha o que acontece. Você tem a presença de uma propaganda. E isso aqui pode vir a ocasionar uma série de problemas para quando você vai utilizar. Às vezes o aluno clica na propaganda sem querer, você pode clicar na propaganda sem querer. Então, nesse sentido, esses aplicativos, por isso que é importante a curadoria, que é justamente a gente analisar, a gente visualizar o aplicativo primeiro, para depois saber se ele vai estar adequado ao contexto escolar, ao contexto que a gente quer utilizá-lo. Então, aqui, por exemplo, eu posso escurecer e colocar o universo, e daí explorando com a câmera do meu celular o movimento aqui dos planetas ao redor do Sol, as órbitas, pode ser utilizado para explicar uma série de circunstâncias. Então, eu posso até fazer aqui essa manipulação desse objeto. Certo?
Mas aí eu trago esse exemplo por quê? Porque é justamente isso, vamos fazer uma curadoria, de fazer o teste primeiro para saber se vai, se ele vai, ele vai suprir a necessidade que o professor, que você tenha na hora de utilizá-lo, e sempre imaginando o seguinte, sempre imaginando que quando a gente utiliza esse tipo de representações, e aí nós de, estamos falando justamente de representações, de modelos, tudo mais, você vai estar possibilitando que o aluno reorganize o processo na cabeça dele. E essa reorganização, ela pode fazer com que o aluno interprete de uma outra maneira aquele modelo, aquela situação, e que ele construa ali um conhecimento, seja um aluno com deficiência ou não. E então, aí eu chego no encerramento da minha fala, eu pergunto se tem dúvidas, sugestões. Eu acredito que já possa abrir para a nossa discussão. Eu gostaria um pouco de ver com vocês, se vocês entenderam, se gostaria que eu voltasse algum passo, que eu repetisse alguma coisa. Antes da gente abrir a discussão, eu quero lembrar que nós temos um livro, né, um e-book, no qual o John também escreveu um artigo e traz nele um relato, né, uma experiência com essa tecnologia. Então, para quem tem interesse de conhecer melhor sobre a realidade aumentada, ou ver como é que John aplicou a, a experiência dele com a tecnologia, eu convido todos a ter acesso. E esse livro, esse e-book, ele está lá no Drive, né? Então, para quem tem interesse, assim como as demais ferramentas tecnológicas, né? As experiências com as demais ferramentas tecnológicas para quem quiser, né? Livre e fica à vontade, né? Para todos. Então agora nós abriremos para as discussões, para as dúvidas, para quem quiser conhecer melhor, assim, que de 30, Uhum. 40 minutos é muito pouco tempo, né? Eu acredito, para se conversar sobre realidade Isso. aumentada. Então, isso aqui foi mais que uma pincelada, Isso. lembrando também que nós estamos com professores não somente das áreas das disciplinas de ciências, nós temos pedagogos, temos sociólogos, Ai, filósofos. muito interessante. Então, Interessantíssimo. nós abrimos, né? A princípio, nós tínhamos focado para a área de ciências, mas depois, vendo a grande diversidade de formação desses professores, e para que nós não excluir Fluíssimo. todos eles, né? Então, a gente abriu para que todos participassem. Ah, também tem pessoas formadas em matemática, né? Então, então é bem diverso o público. Agora, então, eu abro fica aberto aí para quem quiser falar. Pode abrir o microfone ou escrever lá no Pode chat. ficar à Tá. vontade. Eu vou só dar aqui a minha compartilhamento, porque ele está compartilhando a tela como um todo, né? Aí. Alguma dúvida, pessoal? Temos alguma dúvida? Está tudo esclarecido sobre realidade aumentada? Hum. John foi tão eficiente assim. Ela é uma tecnologia bastante intuitiva, eu diria. Então, e ela é bastante prática também. Então, eu acredito que os professores poderiam aí, com certeza, longe, né, de qualquer presunção, mas com certeza conseguiriam acompanhar, e desenvolver mesmo uma prática própria usando as tecnologias que foram disponibilizadas aqui, ou que vocês mesmos possam ter feita a curadoria desse, desse aplicativo, dessa tecnologia.
E aí, pessoal? Então, John, eu acho que o pessoal entendeu, né? Ou Uhum. pelo menos, já que não tem dúvidas, né? Pelo menos no Uhum. chat aqui não tem, e nem no Eu grupo também. também do WhatsApp também não tem. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço pela participação. Convido mais uma vez as pessoas a lerem, né, o artigo de John, que é muito pertinente sobre a realidade aumentada, assim como as demais. E por hoje é só. Eu vou parar aqui a Acho que gravação. o, Você acho que quer complementar alguma coisa? O Ricardo Ah, ele ergueu a mão. não, pode falar, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa João, noite. primeiramente, parabéns pela apresentação, tá? Bem legal a sua Obrigado. explicação. Mas eu quero abrir um outro parênteses, tá? Que é parabenizar nosso colega Arthur, tá aniversariando hoje, não é isso? Em público aqui, parabéns, Arthur. Juliana que me falou, viu? Ela que tentou. Obrigado. Não podia Então, cancelar o encontro, né? Eu tinha que cumprir o cronograma. Pois é. Ah, não. então, felicitações, então, Arthur. Obrigado, John. E Eu obrigado também, gostaria, eu gostaria de complementar só agradecendo a presença de todos, novamente agradecendo o convite do professor Arthur, e dizendo que me encontro à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, porventura, pode ser também que aconteça de, nesse momento, não surgir uma dúvida, mas posteriormente, quando vocês forem aplicar, surgir uma dúvida, ou então é um momento que você é um pouco mais envergonhado, não queira fazer essa pergunta agora, né? Porque às vezes acha que a pergunta não faça muito sentido, eu me encontro à disposição. Então, eu tenho meu contato, eu vou disponibilizar a apresentação para que o Arthur possa colocar no drive de vocês. Lá tem o meu e-mail, as informações, o meu nome e tudo mais. E aí vocês podem entrar em contato, fico totalmente à disposição de vocês. Arthur, mas como o John está falando, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. No uso da ferramenta é que surgem algumas dúvidas. Isso. Você explicou bem direto como funciona cada uma, né? Você vai pegar, Hum, baixar e começar a usar. E as dúvidas vão surgindo. E querendo ou não, isso, faz uma dúvida ou outra, né? Isso, com qualquer isso, ferramenta que tá hoje em dia, né? exatamente. eu acredito que o uso de qualquer ferramenta a gente só vai aprender na prática, né? Sim. Eu acho que é a prática que nos ensina a realmente a usar e a se apropriar de fato da ferramenta, né? É claro que assim a gente pode ter alguma noção a respeito, né, do que se trata a realidade aumentada, mas a prática é quem vai, a gente vai, é a prova de fogo, né? Sim. Então é na prática Uhum. que vai mostrar se realmente a gente sabe ou não, e o que é que a gente precisa realmente saber ou procurar saber para de fato utilizar a realidade aumentada nesse caso. Eu acho que isso estende a qualquer tecnologia, não é somente a realidade aumentada, né? Sim. A princípio, a gente pode pensar mil e uma coisas sobre realidade aumentada, assim como a gente comentou, né, anteriormente, que talvez seja uma ferramenta assim, muito difícil de se utilizar, mas talvez não. Então, a gente também precisa se abrir a esses desafios e não se limitar somente àqueles que nós comumente já utilizamos, né? Usualmente já Uhum. utilizamos na nossa sala de aula. Então, eu convido. Eu acho que John poderia fazer isso melhor do que eu, mas eu convido a todos tentarem, pelo menos, experienciarem, né, a utilizar a realidade aumentada. Não, às vezes, não necessariamente na sua prática pedagógica, mas simular algo sobre e ver depois, né, se dá certo, e aí sua prática pedagógica adotar. Né? Nós temos são 8 ferramentas tecnológicas, né? Então, esses professores têm uma variedade, eu acho, bem interessante de ferramentas para utilizar em sua prática. Inclusive, eles vão ter que elaborar, John, um Hum. plano de aula sobre a ferramenta, com o uso da ferramenta,
mas Uhum. direcionada às pessoas com deficiência. E isso não necessariamente uma deficiência específica, mas Sim. qualquer deficiência, né? Porque vai depender do contexto da sala de aula de cada um. Mas aí tem que fazer o uso da tecnologia junto à deficiência do. Não é para a turma. Pode ser utilizado também com a turma, claro. Tem a Sim. questão da interação, é bem pertinente. Mas o foco principal é com as pessoas com deficiência. É. E aí depois eles vão ter que fazer um relato, né, sobre essa experiência, sobre o uso, né, dessa ferramenta com essa pessoa com deficiência. E, por fim, a última atividade é para responder um questionário. Um questionário fácil, rápido e prático. E aí finaliza o curso. Próxima semana nós temos o Padlet, né? Ricardo aí ele participou como professor cursista e está participando agora como professor formador também, né? Então, próxima semana é com ele. Então, desde já, eu agradeço aqui a participação de todos, já que não tem mais nenhuma dúvida. E aí, John já se dispôs ficou à disposição. E aí, qualquer coisa, quem quiser, pode mandar um e-mail direcionado a ele. E aí é isso. Eu agradeço, vou parar aqui a gravação.